Quem é a besta citada no livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse é um dos livros mais amplamente discutidos e debatidos entre estudantes da Bíblia e acadêmicos seculares. Em suas páginas estão registradas as advertências mais aterradoras e profecias explícitas que se possa imaginar. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Um dos símbolos mais cativantes, mas muitas vezes mal interpretado das escrituras apocalípticas do Apocalipse, está no capítulo 13, onde fala sobre a besta do mar, que muitas vezes é referida simplesmente como a besta. Durante séculos, muitas pessoas têm incessantemente especulado qual a identidade da besta. A Bíblia, no entanto, é o seu próprio intérprete. Ao comparar Escritura com Escritura e permitindo que a Bíblia se interprete a si mesma, a identidade da besta torna-se indiscutivelmente clara. Observação: nas profecias bíblicas, a besta simplesmente representa um reino. A besta do mar está inexoravelmente ligada a dois outros símbolos usados na Bíblia, todos representando o mesmo poder e o mesmo reino. Apocalipse 17. A prostituta montada numa besta de 7 cabeças. Daniel 7. O chifre pequeno. Quando comparamos Escritura com Escritura, a identidade deste poder anticristo torna inevitavelmente óbvio. 15. Características que identificam o poder da besta. 1. É uma igreja e uma cidade. E a mulher, prostituta, que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, 18. Observação: na profecia, a mulher é igual à igreja, a prostituta, mulher, portanto, igual uma apóstata, igreja infiel. 2. Está sentada sobre 7 montes. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais se senta a mulher. Apocalipse 17, 9. Está vestida de púrpura e escarlate, e é adornada de ouro e pedras preciosas. A mulher, igreja, estava coberta de púrpura e escarlate, e adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas. Apocalipse 17, 4. 4. Exerce poder sobre todos os habitantes da terra. Também foi-lhe dada a autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. 5. Surgiu de uma área densamente povoada, com uma diversidade cultural. Também disse-me: as águas que viste onde a prostituta se senta são povos, multidões, nações e línguas. 6. Completamente erradicou 3 reinos quando subiu ao poder. Atentando nesses chifres, reparei que nascia de entre eles um outro mais pequeno, e que na sequência disso, 3 outros foram arrancados, com a raiz e tudo, para lhe deixar espaço. Observação: na profecia, o chifre igual um rei, reino. 7. Faz guerra com os santos. Vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. 8.
tem um único homem que age e fala por todos. Eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com grande insolência. 9. O soberano deste reino se levanta contra tudo que se chama Deus. Ninguém de nenhum modo vos engane. O homem da iniquidade é revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. 10. O soberano deste reino identifica-se com o número 666. Aqui está a sabedoria. Aquele que tenha entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. 11. Fala arrogâncias e blasfêmias. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. 12. Tentou mudar o calendário e a lei de Deus. E cuidará em mudar os tempos e a lei. 13. Governou por 1260 anos. E foi-lhe dada a autoridade para agir 42 meses. Observação: um dia profético igual um ano literal. Ano lunar, 354 dias. Ano solar, 365 dias. Ano bíblico lunisolar, uma média de 360 dias. 42 meses, igual 3,5 anos, igual 1260 dias. 1260 dias proféticos, igual 1260 anos. 14. Sua autoridade foi destituída por um poder civil e foi tomada em cativeiro. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar à espada, necessário é que seja morto à espada. Observação: a espada aqui indica o poder civil. 15. Foi mortalmente ferida, mas acabará por se recuperar. Então vi uma dessas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. É uma igreja e uma cidade. Está sentada sobre 7 montes. Está vestida de púrpura e escarlate, e adornada de ouro e pedras preciosas. Exerce poder sobre todos os habitantes da terra. Surgiu de uma área densamente povoada, com uma diversidade cultural. Completamente erradicou 3 reinos quando subiu ao poder. Faz guerra com os santos. Tem um único homem que age e fala por todos. O soberano deste reino se levanta contra tudo que se chama Deus. O soberano deste reino identifica-se com o número 666. Fala arrogâncias e blasfêmias. Tentou mudar o calendário e a lei de Deus. Governou por 1260 anos. Sua autoridade foi destituída por um poder civil e foi tomada em cativeiro. Foi mortalmente ferida, mas acabará por se recuperar. Somente um poder na história corresponde com todos estes detalhes da descrição profética. A Igreja Católica Romana. Vamos conferir. A Igreja Católica Romana. 1. É uma igreja e uma cidade. A Igreja Católica Romana e a cidade e Estado do Vaticano são sinônimos. O Tratado de Latrão
Papa Pio XI, Mussolini, 1929, declarou o Vaticano um Estado independente e reconheceu a soberania do Papa dentro da cidade. Os pactos consistiam de um tratado político que criou a cidade-estado do Vaticano e deu reconhecimento total da soberania à Santa Sé. 2. Está sentada sobre 7 montes. Roma. A cidade das 7 colinas. Palatino, o Capitólio, o Aventino, Célio, Esquilino, o Viminale, Quirinale. O local histórico de Roma nas famosas 7 colinas foi ocupado durante a Idade do Bronze. Está vestida de púrpura e escarlate e adornada de ouro e pedras preciosas. A cor para os bispos e outros prelados é púrpura, para os cardeais é escarlate. A cruz peitoral deve ser feita de ouro e decorada com pedras preciosas. Observação: havia 4 cores determinadas por Deus para serem usadas pelos sumos sacerdotes: ouro, azul, púrpura e carmesim. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. E as borlas vos serão, para vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais. E não seguirei os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. 4. Exerce autoridade sobre todos os habitantes da terra. Nós definimos que a Santa Sé Apostólica e o Pontífice Romano têm a supremacia sobre todo o mundo, sobre o qual não existe autoridade superior. O Papa Gregório se declara como direto herdeiro da comissão ilimitada sobre todas as almas. 5. Surgiu de uma área densamente povoada com uma diversidade cultural. A Igreja-Estado Católica Romana surgiu do meio de 10 tribos, monarquias originais da Europa. Anglo-saxões, Inglaterra; germanos, Alemanha; visigodos, Espanha; francos, França; lombardos, Itália; burgundos, Suíça; suevos, Portugal; érulos; ostrogodos; vândalos; completamente erradicou 3 reinos quando subiu ao poder. A história registra que o Papado de Roma eliminou 3 das 10 originais tribos da Europa: os vândalos, 454 d.C., os érulos, 493 d.C., os ostrogodos, 538 d.C. O imperador católico Zeno preparou um tratado com os ostrogodos em 487, o qual resultou na erradicação do reino ariano dos érulos em 493. E o imperador católico Justiniano exterminou os vândalos arianos em 534 e, significativamente, quebrou o poder dos arianos ostrogodos em 538. Assim foram os 3 chifres de Daniel: os érulos, os vândalos e os ostrogodos, arrancados pela raiz. Hoje não existe uma única linhagem que pode ser rastreada até um destes 3 reinos. Eles foram literalmente erradicados, arrancados pela raiz.
7. Faz guerra com os santos. Que a Igreja de Roma derramou mais sangue inocente do que qualquer outra instituição que tenha existido na humanidade não será colocado em dúvida por nenhum protestante que possua bons conhecimentos de história. É impossível formar uma ideia completa do enorme número de vítimas, e é quase certo não existir poder de imaginação capaz de compreender adequadamente seu sofrimento. 8. Tem um único homem que age e fala por todos. O Papa é o único porta-voz de toda a Igreja Romana. 9. O soberano deste reino se levanta contra tudo que se chama Deus. Nós detemos nesta terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. 10. O soberano deste reino identifica-se com o número 666. A tríplice coroa do Papa tem a inscrição Vicarius Filii Dei, que em latim significa o vigário do Filho de Deus. O valor numérico do título blasfêmico é 666. 11. Fala arrogâncias e blasfêmias. A Sagrada Escritura define blasfêmia como 1. Afirmam ser Deus na terra. O Papa não é apenas o representante de Jesus Cristo, mas ele é Jesus Cristo, ele mesmo oculto sob o véu da carne. 2. Afirma o poder de perdoar pecados. Esta autoridade judicial irá até mesmo incluir o poder de perdoar pecados. 3. Perseguir o povo do Altíssimo em nome do Altíssimo. Devemos classificar a Inquisição como uma das manchas mais negras dos registros da humanidade. Alguns historiadores estimam que mais de 100 milhões de pessoas foram mortas pela Igreja Romana durante a Inquisição. Sob um véu de cristianismo, a besta perseguiu e matou os verdadeiros seguidores de Deus e outros que não conformaram com suas regras. 12. Tentou mudar o calendário e a lei de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que pode modificar, explicar ou interpretar mesmo as leis divinas. O domingo é uma instituição católica e sua pretensão de observância pode ser defendida somente em princípios católicos. Do início ao fim das Escrituras, não há uma única passagem que justifique a transferência do culto público semanal do último dia da semana para o primeiro. A Igreja Católica declara naturalmente ter sido a mudança do sábado para o domingo um ato seu, e o ato é um sinal de sua autoridade eclesiástica. Observação: esta mudança não foi simplesmente uma troca de dias de culto, foi uma mudança de calendários. No século IV, Roma adotou um falso calendário pagão e proibiu o calendário lunisolar bíblico. O papado também removeu o segundo mandamento, que proíbe a adoração de ídolos. A fim de manter 10 mandamentos, eles dividiram o 10º mandamento em 2 partes. 13. Governou por 1260 anos. 538 d.C. O papado, trabalhando em conjunto com o governo civil, acabou com o poder dos ostrogodos, deixando sua reivindicação de supremacia eclesiástica incontestada. A Igreja Romana poderia e pode exercer sua plena autoridade.
1798 d.C. Em 1798, o general Berthier da França fez a sua entrada em Roma, aboliu o governo papal e estabeleceu um secular. O papado governou durante exatamente 1260 anos, a partir de 538 até 1798. 14. Sua autoridade foi destituída por um poder civil e foi tomada em cativeiro. A suprema humilhação da Igreja veio quando Pio VI foi expulso de Roma pelos exércitos franceses em 1798 e no ano seguinte foi levado cativo por eles e arrastado de volta para a França, onde morreu. 15. Foi mortalmente ferida, mas acabará por se recuperar. O papado foi mortalmente ferido. O general Berthier aboliu o governo papal. A ferida começa a sarar e o papado revive. 1929. Roma foi concedida o soberano estatuto extraterritorial em 1929 pelo Tratado de Latrão e Concordata. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de um homem, e uma boca que falava grandes coisas. O profeta Daniel previu a ascensão de um ditador de uma confederação de 10 países com quartel-general em Roma. Ele vai se posicionar contra Cristo nos últimos dias antes da segunda vinda. Ele previu um homem que arranca todos que se opõem a ele em sua ascensão até o poder absoluto. Seus olhos, os olhos de um homem, demonstram aguda inteligência, e sua boca, que fala grandes coisas, prediz um orador de grande autoridade. Um orador carismático que hipnotiza a massa de seguidores. Para ele, as pessoas entregam tudo: sua vontade, sua lealdade, seu amor, sua liberdade, sua própria alma. Estão convencidas de que ele é o Salvador. Num mundo de guerras sangrentas, ele acena com a paz. Num mundo tomado pelo terrorismo, ele estabelece a ordem. Ele estabiliza economias abaladas. Ele unifica seus seguidores numa nova ordem mundial. Nesse mundo de sofrimento, o nosso mundo parecerá que é o enviado dos céus. Nada estaria mais distante da realidade. Ele é o anticristo enviado de Satanás. Soberano de rosto duro. Senhor da intriga, que irá ter sucesso em tudo que fizer. Se a profecia estiver certa, é possível que o anticristo já se encontre entre nós. Temos várias razões para acreditar que será europeu. Em sua luta pelo poder, ele vai acumular cada vez maior apoio popular. E por que não? Para as multidões profanas do Ocidente que estão cansadas das guerras seguidas e intermináveis, de rivalidades entre grupos e massacres, cansados de limpezas étnicas, da chaga das drogas, do crescente terrorismo, cansados da aparente falta de sentido da vida. Toda uma geração de jovens vai ver nele um ideal de vida, pela disciplina, ansiosos por viverem pelo ideal dele e morrerem por esse ideal. Os fiéis têm certeza de que ele vai conquistar o poder absoluto sobre todos os homens, mulheres e crianças dentro da confederação de 10 países, do início até o fim. Ele vai decidir quem deve nascer e quem deverá ser abortado, em quem se deve investir e quem deve ser bucha de canhão. Porque sua insinuante plataforma de paz um dia irá se tornar um trampolim para a guerra.
Ele vai decidir quem dentre os velhos deverá ser eliminado depois de não ser mais útil. E não vai tolerar discordância nem discussão. Para compreender toda a sedução e o enorme poder do anticristo, podemos nos voltar para o passado, para a triste primeira metade do século XX. Adolf Hitler oferece uma visão plausível do que podemos esperar do anticristo. Realmente, quando Hitler estava no poder, havia quem acreditasse que ele era de fato o anticristo. Isso é compreensível se estudarmos o rosto de Hitler. É claramente o mesmo do rei de rosto duro, previsto pelo profeta Daniel. Hitler, com certeza, foi um mestre da intriga. E os olhos? Astúcia, aguda inteligência. E quanto ao que Daniel disse sobre um ditador com uma boca que dirá grandes coisas, Hitler foi um enfeitiçador. Mediante uma série de comícios públicos planejados e sua própria oratória hipnótica, Hitler se tornou o líder supremo da Alemanha. Ele dizia que só queria devolver à Alemanha seu lugar correto entre as nações do mundo pacificamente. Um arauto da paz. Os cristãos acreditam que é assim que o anticristo vai se apresentar em sua subida ao poder. Se anexasse a Europa a seu terceiro Reich, Hitler seria o senhor de praticamente todas as colônias europeias mais importantes do Império Romano. Era apenas uma questão de mudar sua capital de Berlim para a própria Roma. Mas Britânia, a Grã-Bretanha, recusou-se e o rechaçou. Quando a Segunda Guerra Mundial se voltou contra ele, pareceu menos provável que Hitler pudesse ser o anticristo da profecia. Mesmo assim, Adolf Hitler é o mais próximo que podemos pensar para entender a ideia cristã de um anticristo. Como Hitler, ele irá hipnotizar as massas para depois escravizá-las. O Reich de 1000 anos de Hitler durou menos de 12 anos. Durante esse tempo, entretanto, o domínio que Hitler exerceu sobre os povos e países foi assombroso. Mesmo assim, pelos padrões de hoje, as ferramentas de que ele dispunha para exercer seu controle eram primitivas. Não havia o uso da eletrônica que temos hoje. O ditador profetizado, o anticristo, vai ser um Hitler moderno. Mas diferente de Hitler, todos os espantosos avanços da tecnologia eletrônica estarão à sua disposição. Enormes redes midiáticas e meios eletrônicos de lavagem cerebral estarão a seu serviço. As armas mais destrutivas estarão sob seu comando. E ele vai programar a humanidade para servi-lo. O quarto sinal. Uma nova religião mundial. Também vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. As últimas décadas desse milênio já assistiram a um sem número de assassinos e quase assassinos de chefes de Estado. O atentado contra a vida do presidente Ronald Reagan. O presidente foi ferido e sobreviveu, mas tentativas em outros líderes foram bem-sucedidas. O premier egípcio Anwar al-Sadat, Indira Gandhi, primeira-ministra da República da Índia, Yitzhak Rabin de Israel. Ele será ferido, é o que a profecia nos diz, mortalmente ferido. Depois, como por milagre, ficará curado. De certo modo, ele vence a morte. Talvez em descarada zombaria, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. As Escrituras nos dizem: toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Então, esse ditador, o anticristo, irá se autoproclamar um Deus na terra. O mundo já assistiu a algo semelhante. Nós nos lembramos de julho de 1944. Vários oficiais de alta patente do exército alemão conspiraram para matar Hitler com uma bomba escondida, uma bomba potente. Milagrosamente, Hitler sofreu apenas ferimentos leves.
Para seus fiéis seguidores, Hitler não tinha apenas frustrado a traição, ele tinha desafiado sobrenaturalmente a morte. Mais uma vez analisamos o ditador demoníaco para entender melhor o anticristo que virá. Enquanto o mundo estava sob seu controle, Hitler trabalhou para tirar Deus de seu trono. Heil Hitler substituiu Vá com Deus nas saudações. Nós vivemos por Hitler. Nós morremos por Hitler. Nosso Hitler, nosso Senhor, que impera no admirável mundo novo. O culto a Hitler alcançou seu ápice no fervor da SS, a elite militar do Führer. As unidades SS cumpriram suas ordens desumanas sob a efígie da Caveira da Morte. Como o escritor inglês Clive James observa, nem todos nessa era mundana estamos dispostos a aceitar que Satanás visitou a Terra na forma de Hitler e recrutou um exército de pecadores. E vi subir da terra outra besta. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. A vinda de uma outra foi profetizada, um falso profeta que vai incentivar todos os povos a adorar o ditador mundial. A Bíblia nos diz que ele vai fazer o fogo descer do céu. Mesmo assim, ele não fará de si mesmo objeto de adoração. Em vez disso, irá dirigir a adoração do povo para o ditador, o anticristo. Ele fará as mentiras do anticristo parecerem verdade. E assim, esse ditador, economicamente e militarmente o mais poderoso que o mundo jamais conheceu, irá se considerar divino. Ele vai tentar imitar os milagres terrenos do Cristo. Se Jesus devolveu a visão aos cegos, ele vai empregar talvez tratamentos médicos ainda desconhecidos para a cegueira. Se Jesus fez os coxos andarem, ele poderá recuperar nervos e músculos atrofiados eletrônica ou quimicamente. Se Jesus fez a filha de Jairo voltar da morte, ele poderá, como Frankenstein, usar espantosas novas tecnologias para tentar igualar o milagre. Ou com poderes satânicos, ele poderá genuinamente dominar o sobrenatural para operar seus milagres. Porque a Bíblia diz que é Satanás quem alimenta esta dupla de anticristo e falso profeta. Desde o princípio, Satanás, o inimigo, o enganador, está determinado a afastar a humanidade de Deus. O fim dos tempos assistirá à maior mentira de todas, Satanás como o Pai, o anticristo como o Filho e o falso profeta como o Espírito Santo. A adoração do homem pela profana trindade. O mundo poderá festejar tal reviravolta. Nosso mundo ocidental está tomado pela desorientação espiritual. Pequenos profetas surgem em toda parte. Muitos buscadores da verdade são atraídos para as fileiras de cultos bizarros. Em Jonestown, na Guiana, um falso profeta orienta seus seguidores para cometerem suicídio em massa pela ingestão de uma mistura com cianeto. 800 homens, mulheres e crianças caminham para a própria morte. Em seguida, um falso messias provoca a morte de famílias inteiras no Texas. Na Suíça e no Canadá, mais de 50 membros da Ordem do Templo Solar, trajados em vestes cerimoniais, ou tiram suas próprias vidas ou são assassinados por seus companheiros de culto. Os seguidores de outro falso profeta, uma autoproclamada reencarnação de Cristo e Buda, soltam um gás letal no metrô de Tóquio na hora do rush. Milhares de trabalhadores são hospitalizados, alguns morrem. Violência oriunda do fervor religioso. De fato, a adoração da profana trindade pode não estar longe.